Família PIB Natal querida, meu bom dia, minha saudação para você, meu irmão, minha irmã, para a sua família, para todos da sua casa. Que bom ter a sua companhia conosco mais uma vez na manhã deste domingo. Eu quero bem dizer o nome do Senhor, celebrar a Deus pela sua companhia, pela sua vida, reconhecer que este é o dia que o Senhor fez. Um dia para que nós nos alegremos, nos regozijemos nele. E aí, meus irmãos, olha só, nós estamos chegando já praticamente ao final do ano 2020. Este é o primeiro domingo do penúltimo dia do ano, do penúltimo mês do ano 2020. Logo, nós estamos aí já nos aproximando de um ano que certamente entrará para a nossa história como um ano atípico, um ano especial, um ano diferente. Um ano que não vai passar de uma forma desapercebida da história das nossas crianças que estarão crescendo com a referência de 2020 como um ano diferente. Mas eu quero desejar que também seja um ano de aprendizado, um ano de tirar lições preciosas para a sua vida, um ano em que você perceba a mão e a graça e o cuidado de Deus sobre você e sobre a sua família. Nós podemos olhar para o dia de ontem e recordar que ontem, dia 31 de outubro, foi o dia em que os cristãos, os evangélicos, o povo protestante, de modo geral, celebrou os 504 anos da Reforma Protestante. Um movimento a partir daquela ação de Martinho Lutero, que na verdade desencadeou uma grande reforma no movimento cristão, no movimento evangélico, e reforma no mundo das artes, no mundo da cultura, dos costumes de modo geral, de forma que nós temos que celebrar aquilo que aconteceu há 504 anos, que foi a Reforma Protestante. Louvamos ao Senhor, porque Ele é o Senhor da história. Ele conduz todas as coisas segundo o seu propósito. E por isso, eu convido você para orar, louvar e agradecer ao nosso Deus. Pai, eu quero bem dizer o teu nome. Dar graças por este domingo, por este dia, reconhecer a tua fidelidade. Tu és o Senhor soberano, aquele que tem todas as coisas, ó Pai, no seu desígnio, debaixo do seu propósito. E tudo, ó Deus, contribui para o bem daqueles que te amam. Queremos, Pai, agradecer pelos 504 anos da Reforma Protestante, por aquele movimento tão singular que tem, ó Deus, exercido a sua influência ainda hoje sobre o movimento cristão evangélico mundial, movimento protestante de modo geral, e reconhecer, ó Deus, que a boa mão do Senhor conduziu aquele momento como tem conduzido a nossa história ainda hoje. Eu quero bem dizer o teu nome e pedir que este ano 2020 venha, ó Deus, além das lições, dos aprendizados que cada um de nós tem tido, mas que venha também acompanhado de bênçãos, de cuidado, de proteção, de provisão, de livramentos do Senhor, em que nós possamos levar para o futuro, ó Deus, não apenas lembranças tristes e amargas, mas levar também, sobretudo, experiências de caminhada com o Senhor, de cuidado, de proteção e provisão da parte do Senhor. Por isso, Pai, eu quero te bendizer, dedicar ao Senhor o culto desta manhã, os louvores, o ensino da palavra, cada família, cada adorador que se encontra conosco neste domingo. Eu quero te bendizer e te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique conosco no louvor, na adoração ao Senhor, que teremos na sequência da nossa programação. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governar. Maravilhado
Olá, povo batista do Rio Grande do Norte, especialmente os nossos diáconos e diaconisas. Louvado seja Deus, por mais uma vez temos a oportunidade de celebrar juntos com os irmãos o Dia Batista de Oração Mundial. Será no dia 2 de novembro, desde as 0 horas até a meia-noite, estaremos orando junto com os irmãos e agradecemos por essa oportunidade. Convoco os diáconos e as diaconisas do nosso estado para estarem junto conosco naquele dia. Deus nos abençoe. Bom dia, meu querido irmão da Primeira Igreja Batista do Natal. Bom dia, meu amigo que nos assiste, nos acompanha no canal do YouTube da nossa igreja. Obrigado pela sua presença aqui conosco nesse dia, 1º de novembro de 2020, primeiro domingo do mês de novembro. Normalmente a gente estaria participando um pouco mais cedo de um culto todo especial, com café da manhã, um culto em que a gente teria mais tempo para estar orando uns pelos outros, intercedendo. Por enquanto, isso ainda não é possível e até lá a gente permanece com as participações nos cultos virtuais. O importante é a gente manter a comunhão e a gente manter o interesse em estar orando uns pelos outros. Antes de a gente orar com os nossos outros irmãos que estão nos acompanhando na sala de oração, deixo para os irmãos o texto de Filipenses 2, verso 13, que diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, no capítulo 12, onde ele fala da fé, ele traça rapidamente algumas questões sobre essa dualidade que alguns grupos defendem, sobre a salvação decorre daquilo que você faz, do esforço moral que você faz para alcançar Deus, e também a questão da fé, que o que de fato leva a pessoa até a fé, até a Deus, seria a fé. Ele não entra em maiores detalhes em relação a essa dualidade, mas ele diz o seguinte: nos momentos em que o seu esforço moral for tanto, você se esforçar tanto, que pensar em desistir, vai ser a fé que vai te segurar. Então ele defende essa questão, como nós defendemos, que o que salva realmente é a fé. E a oração é o exercício de fé. A oração é entregar a Deus aquilo que a gente tem consciência que não tem como resolver, que não tem como tratar. Então nós cremos que Deus nos ouve e fazemos isso por intermédio da nossa oração. Então nós confiamos que Deus nos escuta, confiamos que Deus nos ouve. Teremos agora 2 momentos de oração. Irmãos convidados gentilmente atenderam o nosso convite, o nosso apelo. Marcelo estará orando nesse instante e logo em seguida a irmã Luzia também estará orando. Serão orações tratando sobre questões de missões, orações sobre a nossa jornada de oração que a Convenção Batista Potiguar irá realizar no dia 2 de novembro, orações também por pessoas que estão enfermas. Então, com a palavra, irmão Marcelo e irmã Luzia. Graça e paz, amada igreja, um belo domingo para vocês. Vamos juntos hoje orar mais uma vez. Vamos interceder por 2 motivos de oração. O primeiro é pela jornada de 24 horas, que irá acontecer dia 2 agora. E o segundo pela missionária Magali. Então, vamos todos orar. Oremos. Pai de bendita bondade e misericórdia, obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Deus, muito obrigado porque estamos aqui e podemos dizer o quão bom o Senhor é. E estamos aqui juntos, Senhor, essa manhã para interceder por essa jornada de 24 horas, Deus, que irá acontecer agora dia 2. Onde juntos, Deus, vamos se juntar com mais outros batistas brasileiros e orar, clamar o nome do Senhor, orar sem cessar, 24 horas orando, 24 horas intercedendo, buscando o nome do Senhor. Senhor, que cada pessoa que estiver ali, Deus, orando na frente desse trabalho, que o Senhor venha sobre ela, Deus, venha com o seu agir
Deus, venha abençoando a vida dela. Eu quero abençoar cada pessoa, Deus, que ali estará participando desse projeto também. Cada pessoa que estará ali cada hora do seu dia, tirando um momento do seu dia para interceder, para orar, para buscar a face do Senhor. Senhor, também quero te apresentar a vida da missionária Magali, Deus. Ela que ainda está em tratamento, mas nós cremos que ela vai sair desse tratamento, ela vai, Senhor, ficar bem, Deus. E que essa cirurgia não vai mais precisar fazer. E se acaso vier fazer, vai ocorrer bem, porque o nome do Senhor vai ser engrandecido ali naquele hospital. Senhor, abençoe a vida dela. Abençoe a vida do marido dela, pastor Rubens. Abençoe essa casa. Abençoe todos os familiares deles. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, entramos na tua presença, Senhor, para louvar, para engrandecer o teu nome, para agradecer por tantas bênçãos, Senhor, que tu tem derramado sobre nós, Senhor Jesus, sobre nossa família, Senhor, sobre teu povo, Deus. Deus querido, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por tantos milagres também que o Senhor tem feito. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor tão grande por cada um de nós, Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor Jesus, eu quero lhe pedir, Senhor, pelas mulheres, Senhor, pela saúde de cada uma delas, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa cada uma delas, Senhor. Tu sabes o nome de cada uma, Senhor Jesus. Aquela, Senhor Jesus, que os médicos, Senhor, não tem mais condições, Senhor Jesus, de cuidar, Senhor, que tu entre com a tua mão poderosa, Senhor Jesus, que tu venha, ó Pai, com a tua misericórdia, com a tua bondade, Senhor Jesus. Venha sobre cada uma delas, Senhor. Faça um milagre, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Tem misericórdia por aqueles que perderam um ente querido, Senhor. Tu venha, Senhor Jesus, consolar. Tu venha, Senhor Jesus, confortar o coração, Senhor, daqueles que ficaram, Senhor. Abençoa, Senhor, famílias que pedem, mulheres que pedem pelos seus filhos, Senhor, que volte, Senhor Jesus, para o seu convívio, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia daqueles que um dia te conheceram, Senhor, e desistiram, Senhor, pararam, Senhor, ficaram pelo caminho, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tu é o Deus que levanta, Tu é o Deus que cura, que salva, que liberta, Senhor Jesus. Ó Pai bendito, ó Pai querido, tenha misericórdia, Senhor, de cada pedido dessas mulheres, Senhor Jesus. Visita cada uma delas, Senhor. Coloca a sua tranquilidade, Senhor Jesus. Aumenta a fé de cada uma delas, Senhor Jesus. Ó Pai, que Tu venha, Senhor Jesus, consolar, Senhor Jesus, que Tu venha, ó Pai, abençoar cada uma delas, Senhor. Deus querido, Deus amado, Deus bendito, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Senhor, por tudo que Tu fez e fará, Senhor Jesus, porque Tu é um Deus grande, um Deus poderoso. Toda honra, toda glória para Ti, Senhor Jesus. Desde já eu Te agradeço, ó Pai, na certeza, Senhor, que Tu fará o melhor, Senhor, na vida de cada uma delas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luzia, pela participação. Deus abençoe a vida de vocês. Temos a certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Nós ainda iremos orar, né? Nossa igreja tem muitas demandas de oração. Temos homens que carecem
do toque da saúde em suas vidas. A nossa igreja está tocando obras muito importantes. O ministério da nossa igreja também carece de uma intercessão constante. E assim vamos orar mais uma vez. Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido fiel conosco. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem conosco. E suplicamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, este domingo, tudo que está sendo realizado, culto agora de manhã, EBV, abençoa também o culto na igreja, logo mais à noite, ó Pai. Abençoa esse mês de novembro que se inicia, um mês muito especial, um mês em que é celebrado o mês da música por nós batistas. Senhor Deus, abençoe o ministério de adoração da nossa igreja, o ministro Edson, sua esposa Laura, todos os grupos da nossa igreja, Exaltai, Vocal Vida, as equipes de louvor, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas para exercerem esse ministério aqui na nossa igreja e em outras igrejas também, Senhor Deus. Nos ajuda a remir o nosso tempo para poder aplicar, ó Pai, com qualidade e talento, o louvor, ó Pai, a música dentro das nossas igrejas. Abençoa também, Senhor Deus, o trabalho que é executado ali na musicalização de crianças, na ONG Oficina de Sonhos. Que o Senhor tome em conta, ó Pai, dos professores, todos aqueles que estão ali ajudando, ó Pai, aqueles jovens, adolescentes, crianças, na arte da musicalização. Abençoa também, ó Pai, aqueles que estão praticando atividades esportivas na ONG. Que o Senhor abençoe, ó Pai, essa entidade, que ela possa continuar abençoando muitas vidas. Pai do céu, nós também suplicamos em nome de Jesus que o Senhor esteja tomando conta da nossa igreja, nessa fase que estamos passando com a reforma, que tudo possa continuar correndo bem, sem acidentes, sem atropelos, que o que foi programado possa ser cumprido tanto na questão cronológica do cronograma que foi estabelecido, como também na questão financeira, os pagamentos que foram assumidos, que a igreja possa arcar com tudo isso e que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, trabalhadores, os gerentes, ó Pai, as pessoas que estão organizando todos os serviços. Abençoa também a vida dos mantenedores, nossos irmãos que estão mantendo, ó Pai, com recursos financeiros esta obra. Toma conta de Abner, ali na pastoral da administração, que tem tomado a frente desse trabalho tão bonito, ó Pai, e tão responsável também. Abençoa para que possamos ver um bom resultado na nossa igreja. Toma conta também, Senhor Deus, dos nossos pastores, pastor Edson, toma conta do pastor Ramon, toma conta do pastor Douglas Lemp, toma conta do pastor Pedro Neto, ó Pai. Abençoa esses homens, ó Pai, que estão ali conosco na nossa igreja, nos ajudando no nosso aperfeiçoamento espiritual. Em especial, nós suplicamos, ó Pai, pela vida do pastor Pedro Neto e da sua família, que tem sido atingido nos últimos dias, ó Pai, por situações de doença, de falecimento na sua família. Tenha misericórdia deles. Toma conta do Senhor Francisco, ó Pai, o ajuda, ó Pai, naquela situação em que ele se encontra hoje. Abençoa a vida do pastor Pedro Neto, que o Senhor renove-lhe as forças e dá-lhe o consolo que ele precisa. Toma conta também de outros homens de nossa igreja que precisam do toque da saúde, ó Pai. Nós suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor tome conta da vida de Euler, o tratamento que ele está realizando, que ele possa, Senhor Deus, se recuperar dessas faltas de memória que ele sente, tonturas também. Tem misericórdia do teu servo, ó Pai, que ele possa ter foco no Senhor e procurar assim se restabelecer. Toma conta de Josenias também, irmão de Alcima, que está passando, ó Pai, por um tratamento oncológico já há algum tempo. O ajuda também para que ele possa encontrar vitória naquilo que ele está precisando. Toma conta também do irmão Medeiros, nossa irmã Dedé tem solicitado pela vida dele, que ele possa também melhorar, ó Pai, dessas questões de crise no sistema urinário que ele tem passado. O ajuda, ó Pai, a melhorar. Dá vitória ao teu servo. Visita também a vida de Welton, ali em Taborda, toma conta daquele jovem, para que ele possa, Senhor Deus, buscar seguir o caminho correto, ó Pai. Seus pais estão preocupados com a sua conduta, mas nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor há de fazê-lo lembrá-lo de tudo aquilo que ele viveu e aprendeu ali nos cultos que são realizados naquela localidade. Toma conta, ó Pai, de todos eles. Os ajuda, ó Pai, tanto na saúde física quanto na saúde espiritual. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho que é realizado ali, Senhor Deus, também na congregação em Guarapes,
pastor Sebastião, os nossos irmãos também que ali se reúnem, que eles possam vencer todos os desafios ali naquela comunidade. Sê conosco, ó Pai, nos guarda, nos protege, nos livra do mal, continua nos dando um restante de domingo na Tua presença, porque nós dependemos e confiamos no Senhor e temos a certeza que o Senhor irá nos atender conforme a Tua vontade, que é misericórdia e é benigna. É a oração que nós te fazemos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Deus nos abençoe, Deus cuide de nós, que nós possamos crer que a nossa fé irá nos ajudar nos momentos difíceis que nós viemos a passar, e é essa mesma fé que vai nos ajudar a lembrar de todas as vitórias e momentos felizes que nós passamos. Deus abençoe a vida do irmão, que nós possamos continuar tendo uma escola bíblica virtual abençoadora, meus irmãos. Um bom dia a todos. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero ler com você, meu irmão, minha irmã, o Salmo de número 4. Um salmo escrito por Davi para o mestre de canto, e naquele salmo ele procurou falar da confiança em Deus, mesmo em situações de angústia, mesmo em situações difíceis. E então o salmista assim escreveu: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmos de número 4. Você consegue, como o salmista, confiar no Senhor, descansar no Senhor, dormir um sono seguro, certo de que o Senhor é quem está lhe guardando, lhe protegendo, mesmo nas circunstâncias adversas? Confie, espere, repouse, descanse no Senhor. É Ele quem nos protege, Ele é o nosso protetor. Que o Senhor lhe abençoe neste domingo. Nós teremos em alguns instantes a nossa EBV, nosso estudo bíblico dessa manhã, na voz do nosso querido irmão, professor Nelson Souza, mas na sequência você fica com mais um louvor a Deus e também com a nossa chamada da EBV, na voz do pequeno Rian, e logo na sequência você vai poder dedicar ao Senhor seu dízimo, sua oferta, consagrar a sua vida e a entrega dos seus bens e o melhor do que você tem para Deus nesta manhã. Então, fiquemos com esta sequência. A multidão dos
vocês? Aqui tá tudo bem. Eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro é das crianças. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As crianças vão ter escolinha bíblica virtual. Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica. E a segunda novidade é para todo mundo. Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau! Amém, meu irmão, louvado seja o Senhor. Você que pôde participar, que pôde dizimar, que pôde ofertar, como é bom, como é honroso poder dedicar a Deus nossa vida, nossos bens. Que você sempre tenha alegria, meu irmão, minha irmã, em fazer isso. Eu quero convidar você para juntos orarmos e agradecermos a Deus pelo privilégio desta hora e preparando-nos também para a EBV nesta manhã. Pai, eu quero louvar o Teu nome, bendizer a Ti, pela oportunidade de dizimar, de ofertar, que agora foi exercida pelos Teus filhos. Pai, que a mordomia da entrega, a mordomia de uma vida consagrada, seja algo presente na vida de cada irmão e de cada irmã, e que todos tenham prazer e alegria em fazer isso. Pai, eu quero Te bendizer por cada família e pessoa que faz parte desta família, que é a PIB Natal. Que o Senhor lhes contemple o coração, que o Senhor lhes proteja, que o Senhor lhes dê a dádiva da saúde, a bênção da cura para aqueles que estão enfermos, ó Pai, dê alegria para aqueles que se encontrem abatidos, renove a esperança e a fé daqueles que estão em dúvida, vivendo tempos de insegurança, e que o Senhor lhes permita deitar, dormir em paz, descansar na certeza da Tua proteção. Pai, livra-nos das situações de aflição e de angústia. Dá-nos a Tua paz. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada família. E muito obrigado pela dedicação desta hora. Fala ao coração do Teu povo nesse tempo de estudo. Usa a vida de Nelson mais uma vez como instrumento
e queira, ó Deus, glorificar o nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. Amém. Fique com o nosso estudo bíblico dessa manhã, interaja com o nosso chat, coloque suas dúvidas, suas perguntas, coloque ali seu pedido de oração, compartilhe suas experiências, faça narrativas ali dentro do nosso chat. Não use aquele espaço apenas para fazer aquela saudação, que é bom que você faça, mas além disso, interaja conosco, participe do estudo, né? Mostre que você de fato está ouvindo atentamente e está crescendo com aquilo que está sendo ensinado nesta manhã. Deus abençoe esse tempo precioso de estudo da palavra na voz do professor Nelson Souza. Tudo bom, gente querida? Estamos aqui mais uma vez para refletir acerca das expressões parabólicas. E hoje nós vamos ver mais uma profecia parabólica do livro de Jeremias. E aí eu convido você desde já a ir pegando a sua Bíblia, pegando o seu café, o seu chá, a sua água e abrindo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 24, versos de 1 a 8. Jeremias é o nosso profeta sacerdote. É aquele profeta que nós já viemos falando sobre ele, dizendo da responsabilidade que ele tinha e como Deus direcionava o seu olhar para determinadas coisas. A partir dessas coisas que ele observava, a partir da vida cotidiana de Jeremias, Deus ia falando-lhe ao coração. E aí a gente vê nesse texto que Jeremias vê 2 cestos de figos, né? E o que é o figo? O figo ele nasce de uma árvore, né? Ele vem de uma árvore da figueira, né? E é um fruto muito saboroso, né? Na verdade, é preciso comê-lo no tempo certo, porque ele, de certa forma, como é que eu posso dizer o nome? Ele tem a levedura, né? Ele fermenta. E, inclusive, né, quando os animais comem figos verdes ou então figos maduros demais, eles ficam embriagados, né? Então, é preciso um cuidado especial também para saber de qual árvore vem o figo, né? Alguns figos podem ser venenosos quando vindos de uma figueira brava, por exemplo. O imperador César Augusto, ele faleceu, por exemplo, de uma série de problemas intestinais e estomacais depois que ele comeu figos de uma árvore que não era confiável, né? De uma figueira brava. Então, é muito complicado. O figo, ele é um fruto muito delicado, né? Apesar de extremamente saboroso e muito consumido desde o tempo da antiguidade, o figo, ele precisa vir de uma árvore que seja confiável. De qualquer forma, né? Isso já diz muita coisa. Então, vamos direto para o nosso texto em Jeremias, capítulo 24, versos de 1 a 8. Leamos todos juntos. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita. Mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins. Tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que moram na terra do Egito.
texto interessante, né? Mais uma vez, Deus falando de uma forma extremamente profunda. Voltemos ao início do texto, né? O Senhor mostra 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. A gente não sabe se Jeremias tem uma visão, ou seja, se esses cestos não são reais, são apenas algo que Deus coloca de certa forma maravilhosa perante o olhar de Jeremias, ou se eles são realmente reais. De qualquer forma, Jeremias tem uma visão. O que é mais interessante é que Deus pergunta para Jeremias o que ele vê. Quando a gente vê no verso 3, né? Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Como a gente já viu em outros textos, parece que esse é um modelo profético como Deus conversa com o profeta Jeremias. Ele pergunta para Jeremias, primeiro ele leva Jeremias para determinada situação, e ele pergunta: Jeremias, o que você está vendo? O que você está enxergando nessa situação para a qual eu te coloquei? O que você está vendo nesse momento? O que você está enxergando perante os seus olhos? O que você consegue ver nesse momento? O que você consegue ver diante dessa situação? Isso é uma coisa muito bonita do ponto de vista textual, né? Quando a gente percebe isso, porque o Senhor, o Deus do universo, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe daquele pensamento e daquela palavra antes mesmo que a gente fale. É isso que o livro de Salmos diz. É isso que a Bíblia toda mostra e demonstra. O Senhor que lê e conhece todos os pensamentos, todas as intenções do coração, e esse Deus simplesmente, ele vai e se direciona numa linguagem que o ser humano consegue entender. Que coisa maravilhosa do que é essa, né? O Deus, o Criador, o insondável, aquele que criou todo o universo, ele se aproxima de nós e fala e se apresenta de uma maneira que a gente consegue enxergar, de uma maneira que a gente consegue entender. Isso é graça, meus queridos. Isso é graça, isso é amor. Né? Aquela linguagem, Deus que é o inventor de todo o universo, o criador de todas as coisas, que tem o universo em suas mãos, ele vai e amolda todo o seu conhecimento, todo o seu domínio numa linguagem compreensível ao ser humano. E nesse momento ele fala e pergunta para Jeremias o que Jeremias percebe dessa situação. A gente pode dizer da mesma forma que Deus pergunta para a gente o que você está enxergando nesse momento. Eu pergunto para você o que você enxerga nesse momento na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vizinhança. Deus está falando, Ele está revelando os seus propósitos e muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Deus pergunta para o ser humano, né? Ele diz: o que você está enxergando? Abra os seus olhos, prestem atenção, eu estou falando com você, eu estou revelando coisas maravilhosas. E nessa mesma linha, Deus pergunta para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? O que você está vendo? Né? E aí ele responde, né? Deus já sabia, né? Claro, o que Jeremias estava vendo, mas Deus, ele espera um relacionamento do ser humano. É como aquele pai que ele sabe o que a criança está fazendo, né? Ele vê que a criança está ali desenhando, né? Colorindo um livrinho. E aí o pai ou a mãe chega para aquela criança e diz assim: meu filho, minha filha, o que você está fazendo? Isso demonstra interesse, né? Isso demonstra amor, isso demonstra um desejo por intimidade, por proximidade. Né? Deus, ele sabia o que Jeremias estava vendo, ele mesmo tinha colocado aquela visão perante Jeremias, ele mesmo tinha direcionado o foco de Jeremias para aquilo, mas ele perguntou para Jeremias porque ele queria direcionar não apenas o olhar de Jeremias para aquela situação, mas ele queria direcionar o coração de Jeremias para a vontade dele. E assim ele fala com a gente hoje. Vamos continuar então? E aí Jeremias fala: figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. A observação de Jeremias é apenas a observação superficial, é a nossa observação. A gente observa a realidade, a gente só enxerga coisas. A gente observa as nuvens e a gente só enxerga nuvens. A gente observa a matéria, a gente só enxerga a matéria. Mas Deus, ele é o dono do presente, do passado e do futuro. Antes que houvesse tempo,
Antes que houvesse o presente, o passado e o futuro, ele já era. Ele já existia, não apenas existia, mas desde a eternidade, sem início e sem fim, ele já era o grande Deus, Senhor do universo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é interessante, né, esse moldar-se da linguagem de Deus de uma forma que o coração de Jeremias fosse conduzido. E Jeremias fala do relato simples, o relato limitado, o relato objetivo que qualquer um de nós poderia fazer, né? Viu? Uma cesta de figos bons, uma cesta de figos ruins, e a gente só pode dizer, ó Deus, eu estou vendo isso. Às vezes, na nossa vida, a gente está observando apenas os fatos, né? O que você está vendo no seu casamento? Ah, Senhor, eu só estou vendo esse problema. Ah, Senhor, eu só estou vendo essas contas. Ah, Senhor, eu só estou vendo essa situação. O que você está vendo nos seus estudos? Ah, Senhor, eu só estou vendo essa perspectiva. Deus, ele vê além. E ele convida Jeremias para ver além, para receber da sua visão. E aí Deus fala de uma forma muito interessante, é o que a gente vê no verso 4, que o momento em que Deus explica a Jeremias o que significa algo que é além da realidade, além do que pura e simplesmente Jeremias vê, esse é o momento em que a palavra do Senhor vem até ele. Que maravilha, que maravilha. Isso não é uma coisa boa para a gente orar? Senhor, traga a tua palavra para nós. Revela algo além do que pura e simplesmente os meus olhos enxergam. Revele, Senhor, algo além do que pura e simplesmente a minha carne, a minha matéria pode compreender. E Deus, ele é tão amoroso que ele revela essas questões. No verso 5, né? E aí diz, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E aí ele explica, os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons. Eu os considero bons. Né? Que coisa interessante. Nesse momento, a profecia de Jeremias já tinha acontecido, né? A gente vê o que ocorreu no verso 1, né? Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou para o cativeiro, né, os príncipes de Judá. Ele deixou um outro, né? Ele deixou o rei Zedequias no lugar dele, como a gente vê no verso 8, né? E aí Nabucodonosor, ele leva, né, para o cativeiro Jeconias, o filho de Jeoaquim, o rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices, os ferreiros. É nesse momento que ele leva, por exemplo, Daniel. Então, a gente já consegue imaginar, né, Daniel, os príncipes, as autoridades, as pessoas mais importantes da cidade foram primeiramente levadas por Nabucodonosor. Nabucodonosor leva essas pessoas para a Babilônia. A gente sabe, né, quando, se vocês puderem, vocês devem também ler o livro do profeta Daniel, a gente vê o que se passa, né, nessa perspectiva daqueles que estavam lá, foram levados para lá, para a Babilônia, uma cidade gigantesca, uma cidade riquíssima. Daniel e os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi o novo nome, né, que Nabucodonosor deu àqueles jovens. E aí a gente tem exatamente essa situação. No momento em que os principais e as pessoas mais importantes da cidade foram levadas para esse exílio, né, Deus, ele se apresenta e ele fala uma palavra: olha, esses que foram levados para a Babilônia, eu cuidarei deles, porque eles são figos bons, são pessoas boas, né? E a gente sabe a história de Daniel, a gente sabe a história dos amigos de Daniel, a gente sabe essa história. Se você não sabe, então pare para ler os primeiros capítulos de Daniel, leia Daniel como um todo, né? Daniel também foi chamado para ser profeta, e ele e os seus amigos tomaram uma decisão muito importante na Babilônia, demonstrando que o fruto de suas ações realmente eram como figos bons.
E aí ele fala, né, essa terra dos caldeus, essa terra daquela região entre rios, né, que é a Babilônia. A Babilônia é uma região entre rios, é uma região fértil, uma região de grandes cidades. Os babilônicos foi um povo que dominou aquela região e uma das leis dos caldeus, a mais famosa, é exatamente aquela que tem uma relação com os 10 mandamentos, né? Que tem uma relação com o decálogo de Moisés, né? Aquele olho por olho, dente por dente, isso faz parte da legislação da Babilônia, né? Na verdade, era uma legislação muito agressiva. Se qualquer pessoa se apresentasse perante o rei sem ser chamada, ela deveria ser morta imediatamente. As palavras do rei, por exemplo, elas não podiam ser mudadas, né? Imagina uma legislação que não pode ser de maneira nenhuma mudada. E ai daquele, se o rei desse alguma ordem, lançasse algum decreto, ninguém poderia mudar, dependendo, nenhum outro rei poderia mudar aquela lei que era chamada de causa pétrea, né? Aquela lei real que não podia ser revogada, né? As famosas leis dos medos e dos persas, né? Então, nesse contexto tão agressivo, nesse contexto de tanto poder, nesse momento em que uma força estrangeira chega em Israel e leva os principais, Deus se apresenta para Jeremias e fala: olha, esses serão os figos bons, eu vou cuidar deles. No verso 6 a gente diz: olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Deus, então, tinha entendido, tinha observado o comportamento daquele povo e tinha decidido que aquele povo seria considerado um povo bom para ele, né? Agradável, palatável, como se diz, né? E aí no verso 7 a gente vê exatamente o cuidado de Deus para com esses exilados. Então, aqueles que realmente foram os primeiros a serem presos, foram tirados das suas famílias, foram tirados das suas casas, né? De uma forma relativamente injusta, né? Porque essa punição ela não tinha sido por culpa deles, né? Eu não consigo imaginar Daniel e os seus amigos sendo culpados por causa das decisões políticas dos seus superiores. Então, às vezes, o povo sofre por causa das decisões políticas de gente que não tem nada a ver. E aí o povo padece por isso, mesmo sendo gente boa, eles são exilados. Imagina você ser tirado da sua casa à força. Imagina você ser separado dos seus pais, da sua família, ser levado para uma terra estrangeira e mudarem até a sua identidade, mudarem o seu nome e dizer também para você quais deuses você deveria adorar. Isso é uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Mas aí a gente vê que Deus, então, traria esperança para esse povo. Deus traria um renovo para esse povo. E Deus diz que dará um coração para que eles conheçam ao próprio Deus. Verso 7, eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. E aí os figos ruins ele já define que os que não se podem comer vai ser Zedequias, o rei de Judá, o restante de Jerusalém, os que ficaram na terra e também como os que moram na terra do Egito, né? Porque a gente sabe que mesmo contra a vontade de Deus, aquele povo vai se dirigir de volta para o Egito, né? Contra a expressa vontade de Deus. Mas quais são os elementos principais desse texto? Se eu for definir de uma maneira mais objetiva, quais são os elementos principais do texto que nós acabamos de ler? Né? O primeiro ponto é que Deus pergunta a perspectiva de Jeremias. Né? O segundo ponto é que o fruto das ações do povo foi avaliado por Deus. Então, ou como um fruto positivo, agradável, ou um fruto, no caso o figo, um figo ruim, de certa forma até venenoso, perigoso, que não pode de qualquer maneira ser ingerido, ser comido. Né? A gente vê também que há uma relação entre o bom fruto
e a bênção de Deus, né? Então, Deus, ele considera aquele fruto das ações de determinado grupo, né, determinada parte do povo, como ações boas. E também há uma relação entre o fruto ruim e o julgamento de Deus, né? Todas as ações ruins têm consequências ruins. E aí, o ponto 5, que seria enquanto elemento principal do texto, é que houve um limite perante Deus para o fruto das mãos do seu povo. Então, uma coisa precisa ficar bem clara, né? Existe uma série de discussões sobre salvação, sobre se é a gente que escolhe a salvação, a gente que escolhe a Deus ou é Deus que nos escolhe. A função desse texto não é refletir sobre essas questões, né? Na verdade, Deus, ele é o Senhor de todas as coisas e a gente percebe que ele quem define, é ele quem vai considerar alguém ou algum fruto das ações de alguém como algo bom ou algo ruim. Mas esse texto não deixa claro, por exemplo, se Zedequias, se o povo que ficou, porque de certa forma Jeremias ficou, né? Eu não consigo imaginar Jeremias sendo condenado como um pecador, como uma pessoa que merece sofrer, mas Jeremias ficou. Jeremias foi um dos que não foi levado para a Babilônia, foi um dos que não foram exilados na Babilônia. Então, isso não significa, com relação a esse texto, de condenação, né, no princípio neotestamentário do Novo Testamento, né, de salvação, de redenção ou de julgamento, de condenação da segunda morte, né? Então, esse texto ele é muito específico com relação ao fruto das ações de um povo nesta vida e as consequências das ações desse povo nesta vida. Isso não implica dizer que as ações desse povo revelou, né, a salvação deles ou não. A gente reconhece dentro do cristianismo que a salvação ela se dá apenas pela graça e apenas através da morte salvífica de Cristo, né? O reconhecimento da ação de Cristo na história, o reconhecimento da graça de Deus é um reflexo daqueles que foram escolhidos por Deus para a sua salvação. Neste ponto, fica claro que há uma relação entre o figo e o fruto das ações desse povo, né? Então, de certa forma, todas as nossas ações, né, independente se a gente é salvo ou não, independente se você acha que você é crente, se você não é, independente da sua situação religiosa, o fruto das suas ações está sendo avaliado por Deus e ele tem consequências, né? Consequências de salvação, consequências de bênção ou consequências de maldição. Esses são aspectos que esse texto deixa transparecer. Existem vários outros textos sobre diversos outros temas, mas a gente está tratando dessa parábola especificamente falando. Então, Deus pergunta a perspectiva de Jeremias, né? Deus ele pergunta para você também nesse momento qual é a sua perspectiva, o que você enxerga, o que você consegue ver, o que você consegue vislumbrar, né? Deus ele tem muito mais para esclarecer. E Deus também nos convida a uma postura de responsabilidade. Qual tem sido o fruto das suas ações? As suas ações, elas têm produzido figos de qualidade ou figos venenosos? Todas as nossas reflexões sobre a Bíblia, todas as nossas reflexões sobre as parábolas aqui, elas sempre trouxeram esse tipo de questão. Nós precisamos refletir sobre nossas ações. Você precisa refletir sobre suas ações. Será que a sua realidade, né, tem levado você a tomar determinadas atitudes? Será que você não está viciado em determinada rotina? A gente tem que pensar na nossa rotina. Às vezes, os figos estão apodrecidos e a gente nem se deu conta que as nossas ações estão sendo ações de morte, ações que geram frutos que, se qualquer pessoa provar, sentir, essa pessoa ela vai falecer, ela vai acabar. Às vezes, a maneira como você age no seu trabalho, por exemplo, pode matar os sonhos do seu colega de trabalho.
Às vezes, a maneira como você lida com seus amigos vai matar os sonhos dos seus amigos. Existem vários tipos de morte que não apenas uma morte espiritual falando. Existem várias outras formas. Eu posso destruir o coração de uma criança se eu não dou a atenção que ela merece, ou se eu a trato de uma maneira errada, ou se eu simplesmente alimento as ações dessa criança com coisas terríveis. Existem, isso tudo ainda é muito abstrato, mas é porque essas reflexões elas são muito pessoais. Então, pensando exatamente nesses 5 elementos principais do texto, a minha pergunta que eu tenho para você é: o que você enxerga na sua vida nesse momento? Quem é você? O que você faz? Os seus frutos, será que eles são dignos de serem avaliados por Deus? Ou você tem medo daquilo que você produz ou deixa de produzir? Os frutos que você tem nas suas ações, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, com seus amigos, com seu cônjuge, com seu parceiro, com a sua parceira, os seus frutos têm sido frutos que alimentam, que trazem alegria, que trazem vida, ou são frutos que são venenosos, que são perigosos, como uns frutos podres, como frutos de oliveira brava? Pensando nessa questão, será que você está pronto para receber o julgamento de Deus, para ser avaliado por Deus? E aí, no ponto 5, é que há um limite perante Deus para o fruto das suas mãos. Há um limite. Toda ação, ela tem uma consequência. Quando eu estive lá em Berlim, parte dos portões da Babilônia foram transportadas do Iraque no período da Segunda Guerra Mundial. Arqueólogos transportaram os portões da Babilônia, tijolos por tijolos em caixas, e levaram para Berlim. E estão no museu lá, numa ilha chamada Ilha dos Museus. E os portões estão lá. Sob esses portões passaram Daniel e os seus amigos. Esse portão ele foi construído pelo filho de Nabucodonosor. E o filho de Nabucodonosor, ele expoliou o templo. E ele fez uma festa com os utensílios do templo. Eu não vou adiantar o resultado dessa história, mas com certeza não foi coisa boa. Mas como é impressionante a maneira como Deus age na história, a maneira como Ele vai guiando todas as coisas e cuidando de todas as situações. Às vezes, a gente não sabe muito bem o que nós temos produzido. Às vezes a gente fica se perguntando, às vezes você pode estar se perguntando, será que o que eu tenho construído na minha vida tem valido a pena? Será que o meu casamento, a maneira como eu tenho agido com o meu cônjuge, a maneira como eu tenho agido com os meus filhos ou com os meus pais, a maneira como eu tenho agido com os meus amigos, será que essa maneira tem valido a pena? Será que as minhas ações têm sido um fruto saudável na vida daqueles que me cercam? Essa é uma pergunta que ela é muito pessoal, mas que ela não pode deixar de ser feita. O que você vê? Deus pergunta hoje para você. Qual é o fruto que as suas mãos têm produzido? Sabe, nós temos muitas coisas que a gente poderia fazer, poderia falar, que a gente poderia dizer como um todo. Deus, ele tem um propósito muito definido na história da humanidade. Como a gente pode ver o que aconteceu na vida de Jeremias e do povo de Israel. A gente vê claramente, já em Jeremias 25, que há uma profecia específica dizendo que aquele povo que será remanescente, aquele povo que Deus disse que vai dar um coração especial, que Deus vai considerá-los como figos bons, aquele povo vai passar 70 anos no exílio. A maioria daquele povo não voltará à sua terra, a grande maioria ficará ali. E os seus descendentes, os seus filhos, aqueles que restarem, é que voltarão e povoarão novamente o território de Israel. Bem, essa é uma outra história, para uma outra parábola, para outra expressão alegórica. Mais uma coisa é clara, Deus tem o controle da história e eu tenho que me perguntar, será que eu tenho entendido o propósito de Deus? Será que eu tenho recebido a palavra de Deus
perante aquilo que está perante os meus olhos, né? Diante daquilo que está perante os meus olhos, diante das situações que eu vivencio no meu dia a dia. Isso é algo importante a se pensar. A gente não pode viver sem esperança, né? Quando esse isolamento social começou, a gente pensava que seria alguns dias, outros pensavam que seria mais tempo, e de repente um ano inteiro está passando e nós continuamos ainda no meio de incertezas. Mas sabe, independente do nosso exílio, ser de alguns dias, meses ou até anos, o nosso Deus, ele tem o domínio e o controle de toda a situação. E é isso que nos traz esperança. Ore para Deus hoje, pedindo para que Ele revele aquilo que está diante dos seus olhos. Ore para Deus hoje, para que Deus considere o fruto das suas mãos como um fruto de vida, como um figo bom para se alimentar, para que possa ser comido. Ore, busque a Deus e leia a sua palavra. E é por isso que a gente encerra mais uma vez esse EBV, um coração cheio de esperança, entendendo que o dono da história está com o coração aberto, querendo considerar os nossos figos como figos bons. Fiquemos atentos a essas questões. Uma boa semana e que Deus te abençoe. Bendizemos ao Senhor, meus irmãos, e damos graças a Deus pelo estudo dessa manhã. Que a palavra desta hora tenha falado ao seu coração, tenha lhe trazido edificação e promova crescimento na sua vida e também na sua família. Quero convidar você para estar conosco logo mais no culto da noite. Hoje à noite, o pastor Pablo Ramon estará nos trazendo a mensagem, estará celebrando o memorial da ceia do Senhor, e este será um tempo muito especial para a comunhão, meus irmãos da Igreja do Senhor. Eu convido você para estar conosco logo mais à noite. Essa semana nós tivemos aí a publicação do decreto do governo do estado, suspendendo aquelas medidas mais restritivas do primeiro decreto lá de março, de forma que nós temos já uma situação muito mais confortável para voltar aos nossos cultos, não havendo mais restrição quanto à quantidade de pessoas. Devemos preservar o uso da máscara, devemos continuar usando álcool gel, devemos continuar fazendo a verificação de temperatura, mas as pessoas já podem retornar à igreja, cultuar, sentando ali nos bancos, ao lado da sua família, uns ao lado dos outros, de modo que eu quero convidar você para estar conosco neste momento com a sua igreja hoje à noite, tá bom? E aí eu peço a você também, meu irmão, minha irmã, para estar atento. Nós teremos no próximo dia 8, no domingo, no culto da noite, logo após o culto da noite, um momento muito especial para a nossa comunidade, que é a Assembleia Anual da Oficina de Sonhos. Estamos planejando uma assembleia bastante sucinta, bem diferente este ano. Faremos isso logo após o culto da noite, tá certo? Nós não estaremos prolongando com esse momento. Nós teremos um relatório que será abreviado e votação ali de aprovação do ano fiscal. Será uma assembleia breve, mas importante que aconteça, até para que nós possamos cumprir aquilo que diz respeito à legislação. Então, eu quero convocar você, meu irmão, membro da Primeira Igreja, para estar conosco no domingo próximo à noite e também estar conosco naquele momento de assembleia logo após o culto. Deveríamos fazer um culto um pouco mais abreviado para que possamos ter também a assembleia sem qualquer prejuízo, para os irmãos, tá bom? Contamos aí com a sua participação e com a sua colaboração nesse processo. Observe logo mais à noite, momento ali de reforma, dê uma olhada, veja os detalhes. Nós estamos avançando, cada semana avançando. Essa semana avançamos um pouco mais aí na questão da manutenção dos nossos ar-condicionados. Tivemos que fazer ali a remoção de alguns aparelhos para fazer uma verificação de segurança, de forma que esse serviço foi feito ao longo dessa semana. Semana passada os compressores já haviam sido removidos, então essa semana avançamos um pouco mais nessas questões de segurança quanto aos ar-condicionados. Em breve, com certeza, você vai ver toda a obra concluída e nós estaremos nos alegrando
juntamente no Senhor ali pelas coisas boas que estarão acontecendo na vida da sua igreja também. Então, observe hoje à noite ali as atividades e também o espaço físico, tá bom? Que Deus lhe abençoe, esteja cuidando de você, da sua família, logo após a palavra de oração agora e o cântico final, nós estaremos então encerrando a nossa EBV desta manhã. Mas eu quero que você esteja atento a uma convocação que vem logo em seguida, porque amanhã, dia 2 de novembro, nós teremos um dia de vigília de oração, uma iniciativa da nossa convenção, com o apoio das associações das igrejas, um dia de 24 horas de oração. Então fique atento à convocação e você, meu irmão, minha irmã, procure estar se mobilizando para participar dessa programação especial no dia de amanhã, dia 2 de novembro, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero dar graças a Ti. Muito obrigado pelo tempo de estudo dessa manhã, muito obrigado pelos louvores, ó Pai, pelo tempo de comunhão. Rogo ao Senhor que abençoe toda a sua igreja, que abençoe cada família, que contemples, ó Deus, o coração de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Ó Pai, eu quero Te dar graças, Pai, pela vida da minha esposa, Val, que estará no dia de amanhã, vivendo mais um ano de vida sob os cuidados e sob a proteção do Senhor. Que o Senhor a abençoe e a guarde a cada dia, renovando a graça do Senhor sobre ela e sobre toda a sua casa. Pai, eu quero Te bendizer por cada um dos nossos irmãos, que o Senhor lhes contemple o coração, que o Senhor os abençoe e os guarde. Tenha misericórdia de nós. Dá-nos, ó Deus, um restante de dia na Tua presença. Abençoa o culto desta noite. Fala poderosamente ao coração do Teu povo e que seja um tempo de comunhão, de celebração do povo do Senhor. Obrigado pelo estudo dessa manhã. Cada palavra ministrada, pelas participações dos nossos irmãos, que o Senhor receba o louvor, receba a adoração e contemple cada coração, Deus, daqueles que estão conectados aqui conosco. Quero Te bendizer e Te louvar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão, abençoe você, minha irmã, e até logo mais, às 18 horas, no culto ao Senhor, ali na sua igreja, com o pastor Ramon e a equipe, num momento de louvor, de celebração da ceia e naquele tempo especial de comunhão com o Senhor. Deus vos abençoe a todos. Um bom domingo, meus irmãos. Senhor, te buscar.
irmãos batistas norte-rio-grandenses, depois de excelentes experiências que foram nossas jornadas de oração, quero convidá-los para uma jornada agora de 24 horas de oração. Dia 2 de novembro é o Dia Batista de Oração Mundial. Todos estaremos envolvidos, igrejas, missionários, pastores, evangelistas, seminaristas, nossas organizações executivas, nossas organizações auxiliares. Dia 2 de novembro, da 0 hora a 24 horas. 24 horas de oração, juntos clamando ao Senhor. Contamos com você, com a sua participação, com a sua presença. Deus te abençoe.